Olá, seja bem-vindo ao nosso canal mais uma vez. Aqui é uma honra tê-lo prestigiando os nossos vídeos que saem todas as terças e quintas-feiras. Hoje nós vamos falar sobre a aposentadoria por idade e a regra específica do artigo 142 da Lei 8.213 de 91. Como eu disse no vídeo anterior, muitas pessoas me perguntam e a dúvida é recorrente sobre a questão da possibilidade de se aposentar com menos tempo de carência. O que eu quero dizer com isso? Também no vídeo anterior nós explicamos rapidamente o que era a carência, o que é a carência, né? Que é aquele tempo mínimo de contribuição para que você faça jus a qualquer benefício. Então, para que você receba, por exemplo, um benefício de incapacidade temporária, que é o antigo auxílio-doença, você tem que contribuir pelo menos por 12 meses para você poder fazer jus a esse benefício. Para você receber um benefício de aposentadoria por idade, você tem que ter pelo menos 180 meses de contribuição, que equivalem a 15 anos de contribuição. Isso salvo a exceção do artigo 142 da Lei 8.213. E aí você pode perguntar, Rodolfo, mas o que o artigo 142 da Lei 8.213 traz? E eu trouxe ele e vou me permitir aqui explicar de maneira também muito simples o que esse artigo prevê. Rapidamente, antes da edição da publicação da Lei 8.213, nós tínhamos uma carência nós tínhamos uma legislação que era a LOPS, que era a Lei Orgânica da Previdência Social, que previa uma carência mínima de 60 meses. Então nós tínhamos, para que você recebesse uma aposentadoria por idade, uma carência de 60 meses. Com a entrada em vigor da Lei 8.213 de 91, de 60 meses passou para 180 meses. E por que tem isso? No vídeo anterior eu explico, mas é para manter o equilíbrio financeiro atuarial da Previdência Social. Então, de 60 passou para 180 meses, de 5 anos para 15 anos o tempo mínimo de contribuição, para que se equilibrasse o sistema. Só que haviam pessoas que estavam próximas ali da aposentadoria e, em regra, não era justo que aumentasse de 5 para 15, de 5 para 15 anos ou de 60 meses para 180. E aí cria-se, como também fizeram agora na regra de transição da reforma da Previdência que nós tivemos recentemente. O que cria-se? Cria-se regras de transição e a regra do artigo 142 da Lei 8.213 nada mais é do que uma regra de transição que faz um escalonamento, ela faz como se fosse uma escadinha de tempo para que você cumpra essa carência com menos penalidade. Esse é o objetivo do artigo 142. E até hoje em dia, mesmo a lei sendo de 91, olha que interessante, mesmo a lei sendo de 91, até hoje em dia as pessoas ainda podem utilizar dessa legislação. E aí muita gente me pergunta também, mas Rodolfo, estamos em 2020, mesmo a lei sendo de 91, tem gente que ainda não utilizou esse artigo e tem direito? E eu vou responder aqui com toda certeza, sim, tem gente que ainda pode usar esse artigo e não usa porque não conhece. Recentemente, a gente teve um caso nesse sentido de uma pessoa que poderia ter utilizado, por exemplo, em 1994, com 72 meses de contribuição de carência, e ela não sabia, ela estava esperando chegar nos 180 meses e ela já poderia ter pedido a sua aposentadoria. Por quê? Porque ela completou a idade dela, no caso era uma mulher de 60 anos em 1994. Bom, resumindo, como é que funciona essa regra do artigo 142? Então todo mundo hoje tem acesso à internet. Se entrar lá no site de busca e digitar artigo 142 da Lei 8.213 de 91 e for lá no artigo 142, vai ter acesso, vai enxergar uma tabela. Eu vou pedir para que a gente coloque depois aqui na tela
como é mais ou menos essa tabela, e vai ter assim, ano das implementações das condições e do outro lado os meses exigidos. O que é? O ano da implementação das condições é o ano em que você fez a idade para aposentadoria, por exemplo. Então vamos imaginar no caso de uma aposentadoria por idade, o ano em que a pessoa completa a idade. E aqui eu trouxe alguns exemplos. Imaginemos então que uma mulher completou 60 anos de idade em 1997. E aí nós vamos ter na tabela, 1997 foi o ano em que ela completou, como diz, as condições, a idade. E do lado da tabela tem o número de meses que ela precisa de contribuição para aquele ano de 97. E na tabela, a gente olhando aqui, está 96 meses, que equivalem a 8 anos de contribuição. Então esse exemplo que nós estamos trazendo, essa pessoa que completou, mulher no caso aqui, 60 anos, em 1997, ela não precisa, por exemplo, ter 15 anos de contribuição, que são 180 meses. Ela pode se aposentar com 8 anos de contribuição. Ela tem uma redução da carência por força do artigo 142. Quem completou, por exemplo, aqui vamos usar um homem, em 2005, 65 anos esse homem completou. Ele precisa de 144 meses, que equivalem a 12 anos de contribuição. Ele não precisa de 15 anos de contribuição, ele tem uma redução na carência. Rodolfo, mas quem é que pode utilizar desse artigo? É qualquer pessoa? Não. São as pessoas que já estavam inscritas na Previdência Social antes do dia 24/7/1991, que foi quando entrou então em vigor a Lei 8.213 de 91. Então você precisa ser inscrito na Previdência, ser inscrito, ter trabalhado, ter contribuído para a Previdência Social antes do dia 24. A lei fala o seguinte: para ser segurado e inscrito na Previdência Social Urbana até dia 24/7/91. Então é preciso que você tenha contribuído para a Previdência, estar inscrito até o dia 24/7/1991 e você fará jus então à regra do artigo 142, que é uma regra de transição que começa em 1991 com carência de 60 meses, olha que redução, e vai até 2011, quando então você tem aí a carência cheia de 180 meses, que equivale a 15 anos. Esse artigo é muito importante, muita gente tem direito a esse artigo até hoje e às vezes não sabe. Tem gente que, por exemplo, que fala assim: eu não consigo, eu não tenho tempo, eu vou tentar, por exemplo, o benefício de prestação continuada, o LOAS. E quando a gente puxa o CNIS daquela pessoa, a gente verifica: mas a senhora já tem 8 anos e a senhora completou aqui em 97, 60 anos, então a senhora pode pedir, ou o senhor pode pedir a aposentadoria e o senhor não sabe. Às vezes tem pessoas que têm o benefício negado, já tiveram o benefício negado pela Previdência, porque a Previdência até um tempo, a Previdência Social, o INSS, até um tempo atrás eles não concediam a aposentadoria, porque eles falavam que tinha que ser implementado ao mesmo tempo a idade e a carência. E depois foi decidido, inclusive judicialmente, que não. Era no ano que implementasse a idade, as contribuições poderiam inclusive vir depois. Isso é uma outra coisa muito interessante. Então imaginemos que você em 1997, ou aqui, outro exemplo, em 2005, você completou a idade, mas você ainda não tem os 12 anos, você só tem 11 anos. Basta você recolher por mais um ano, você não precisa completar 15 anos de contribuição. Com 12 anos de contribuição, a carência de 12, você já vai conseguir a sua aposentadoria. Era essa a minha contribuição de hoje. Espero que tenha sido útil para você. Leia esse artigo 142, 142 da 8.213, está na internet, no site de busca você vai conseguir localizar. Espero que você tenha conseguido entender esse mecanismo, dessa regra aí de transição, e divulgue ao máximo de pessoas possível, porque pode ser que
tenha gente que tenha direito a esse benefício e não sabe e precisa ficar sabendo para que ele possa utilizar isso e aí fazer jus a uma aposentadoria. Às vezes ele tem direito de receber e ainda não sabe porque não conhece o artigo 142 e essa regra de transição. Um abraço, obrigado e até o nosso próximo vídeo.